Olá pessoal, sou o professor Thiago Hatz. Sejam bem-vindos a mais uma semana de aulas do SP com você. Hoje vamos fazer uma aula revisional, um pouquinho diferente. Ao longo das últimas semanas a gente conversou sobre conteúdos novos, né? Vamos trazendo alguns conteúdos importantes nesse período que estamos estudando. A gente vem num processo aí de estudar essa transição da antiguidade para a Idade Média, que vai ali de alguns assuntos, desde a formação do mundo árabe até a construção da identidade cristã no Ocidente. Então são assuntos muito importantes e que a gente vai fazer uma pequena e breve revisão hoje. Vou dar ênfase aos aspectos que eu considero mais importantes, não significa que vou falar de tudo, até porque gastaríamos muito tempo. Mas os aspectos mais importantes, aqueles que eu acho que são fundamentais para a gente não perder de vista o que aprendemos ao longo dessas últimas semanas, eu vou trazer aqui. Então eu espero que seja útil para você. Eu queria então lembrar alguns dos pontos que conversamos ao longo das nossas aulas. Acho que um dos aspectos mais importantes para a nossa aprendizagem histórica, principalmente para a gente construir uma visão mais ampla do mundo, uma visão mais ampla das religiões, das religiosidades e da cultura de outros povos, é a temática dos árabes e do islamismo. A gente viu que há um momento histórico muito importante e muito rico, em que Mohammed constrói, por meio da sua atuação política, a unificação desse mundo árabe. A gente viu os mapas, né, onde a gente conversou um pouquinho sobre as nações que ocupam aquela região, as nações do chamado mundo árabe, que hoje é um grande bloco de nações que a gente conhece, mas naquele período não. Então Mohammed teve esse papel muito importante de unificar esse mundo árabe em torno desse idioma, né? E posteriormente, com o surgimento, a fundação do islamismo, a unificação desse povo também, boa parte desse povo em torno do islamismo. Lembrando então que o islamismo é uma religião abraânica, né, que acredita nessa sequência de profetas de Abraão, e que tem como seu único Deus, né, Alá. É uma religião monoteísta, uma religião muito forte e de crescimento muito grande no mundo que a gente vive. Então o islamismo, ele, do ponto de vista da geopolítica global, né, se a gente pode falar assim, ele é uma religião decisiva, importante. Mas a gente conversou também, e é uma coisa que eu quero sempre retomar com vocês quando puder, é que o islamismo não é sinônimo de árabe. A gente, embora esteja vendo a importância que o islamismo teve para a unificação do mundo árabe, não significa que todo muçulmano, vamos repetir isso, seja um árabe. A maior nação do mundo muçulmana é a Indonésia, que não é uma nação árabe. Assim como o Paquistão, que é também uma nação gigantesca e de grande maioria muçulmana, também não é uma nação de origem árabe. Então muitas vezes confunde-se as duas coisas, o islamismo com a questão de ser árabe. O islamismo é fundamental para a unificação do mundo árabe, mas não significa que todos os muçulmanos sejam árabes ou que todos os árabes sejam muçulmanos. Então retomo aqui essa necessidade da gente aprender um pouco e abrir mão dos estereótipos, dos preconceitos que muitas vezes a gente tem, como por exemplo de relacionar os muçulmanos com violência, terrorismo e extremismo, como se não existisse extremismo também de fundamentalismo em outras religiões, ou como se todos os muçulmanos fossem necessariamente extremistas. A gente viu um pouquinho sobre, inclusive, a confusão que se faz com o termo jihad, que é automaticamente tratado como se fosse guerra santa, violência, quando a jihad está relacionada à ideia de um grande esforço por uma conquista de algo. Isso é muito importante de lembrar também. A gente falou também sobre os deslocamentos populacionais na Europa Ocidental. O que acontece ali naquele período, gente? Com a crise do Império Romano, a gente tem os povos chamados bárbaros se movimentando ao longo das fronteiras do Império Romano. E nesse deslocamento ao longo dessas fronteiras, a gente tem uma nova mistura de populações. A Europa, ao contrário do que a gente acha no senso comum, a Europa não é uma nação constituída por povos de etnias puras, povos de raças puras. Pelo contrário,
a Europa também é fruto de deslocamentos populacionais, de miscigenação, de povos que vão se misturando. Imagine que quando o Império Romano surgiu, ele fez esse deslocamento acontecer. Era um império gigantesco, o Império Romano do Ocidente e do Oriente, por onde circulavam pessoas das mais variadas raízes étnicas. Então, esses deslocamentos populacionais que a Europa vai viver na crise do Império Romano vão ser fundamentais para construir a Europa tal qual a gente conhece hoje. Então, os deslocamentos populacionais são muito importantes também para a Europa e tem a ver com a crise do Império Romano, chamadas invasões bárbaras. Mas uma outra mudança também muito importante que a gente não pode perder de vista é que ao final do Império Romano, né, ao final, na etapa mais final, o Império Romano se converte ao cristianismo. E o cristianismo passa então a ser a religião oficial do Império Romano. E isso vai ser muito importante por alguns movimentos que a gente vai ter, né? Entre povos que não eram necessariamente povos da cultura latina, como por exemplo os francos. A gente viu que os francos constituíram um grande reino unificado pela primeira vez em torno da figura do rei Clovis e passaram a ajudar também na construção da identidade cristã do Ocidente. Por quê? Porque adotaram o cristianismo como religião oficial do reino dos francos. Então os francos ajudam a difundir essa religiosidade cristã também ao longo da Europa. Então esse movimento é muito importante ser percebido. Final do Império Romano, adesão ao cristianismo, mistura de populações e construção de uma identidade cristã no Ocidente por meio de experiências como a experiência, por exemplo, dos povos francos. Então é muito importante entender essa transição. O cristianismo, que era uma religião do Oriente Médio, vai passando a ser também uma religião do Ocidente a partir do momento que a gente tem a Igreja Católica Apostólica Romana se separando da Igreja Católica Ortodoxa. A gente forma então uma nova identidade cristã. E a Europa, então, a partir de Carlos Magno, como a gente viu nas últimas aulas, ela passa a se construir tal qual a Europa, com essa unidade de um continente cristão, um continente de monarquias relacionadas ao cristianismo. Essa identidade cristã, então, ela é fundamental para a gente entender o Oriente. Então, pessoal, essa é a nossa breve revisão. E na sequência da nossa aula, a gente vai fazer algumas atividades que podem ajudar nesse processo aí de construção da nossa revisão, certo?